professora Maíra, sou professora de Química e hoje eu trouxe um assunto para vocês que é muito temido aí pelos alunos de forma geral, porém nós vamos desmistificar essa questão do cálculo estequiométrico, tá? O cálculo estequiométrico, eu brinco que é como você preparar um bolo. Por quê? Porque no bolo você tem os reagentes, você vai usar trigo, ovo, leite, se for um bolo de chocolate, vai pegar o achocolatado e você utiliza proporções desses reagentes para produzir o produto, que é o quê? O bolo, né? Se você precisar preparar 1 quilo desse bolo de achocolatado, vai precisar aí de 3 ovos, 2 colheres de manteiga, 1,5 xícaras de farinha de trigo. E se você for preparar 2 quilos desse bolo, você vai precisar fazer o quê com as medidas? Vai dobrar as medidas. E a estequiometria, ela trabalha justamente isso, a proporção desses reagentes, porém, dentro de uma reação química, né? Aqui nós não temos o achocolatado, não temos o trigo, não temos os ovos, mas nós temos outros tipos de reações. E essas reações, para você poder trabalhar, tem alguns passos para poder seguir aqui, ó. São 4 passos para sempre acertar esse tipo de questão. Então, fica tranquilo, vem comigo e vamos aí brincar com esse cálculo estequiométrico, tá? A regra geral, são 4 passos para você resolver qualquer tipo da estequiometria. O primeiro passo, nós vamos precisar da reação química balanceada. Então, se o exercício fornecer a reação química balanceada para você, bacana. Se ele não fornecer, você precisa ter atenção para isso, para poder balancear essa reação química ou até mesmo montar essa equação que o exercício forneceu ali dentro da teoria para você. Segundo passo, identificar os envolvidos. Com quem dos reagentes ou dos produtos o exercício quer que você faça essa reação? Essa regra de 3, essa proporção. Você vai identificar isso no comando da questão. O terceiro passo, identificar a relação numérica. Gente, aqui é um dos passos mais importantes que nós temos para estequiometria. Essa relação numérica, ela significa o quê? Quando nós falamos de relação numérica, eu trouxe um exemplo para vocês aqui da síntese da amônia e aqui já está balanceado. O balanceamento é feito essas proporções aqui, ó. 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2 para poder formar 2 mols de amônia. Então, essa é a nossa equação química balanceada. E o que seria a relação numérica? O que o exercício ele vai pedir para você fazer? Mol, massa, átomo ou molécula e o volume. Se ele pedir para você a relação numérica do mol, é a mais simples que tem. É só observar os coeficientes, que são esses números grandões que estão à frente da sua substância. Então, neste exemplo, nós temos aqui 1 mol, a relação numérica do mol, 1 mol do N2, 3 mols de H2 e 2 mols do NH3. Ou então, o seu exercício ele pode pedir o que para você? Ele pode pedir a massa. Toda vez que ele pedir a massa, você vai fazer o cálculo da massa molar. Sim, lembrando da massa molar, o que significa isso? São os valores de massa atômica do átomo que estão na tabela periódica, ou a banca examinadora ela fornece a tabela periódica para você, ou no caso do Enem, esses dados ele vem embutido ali no próprio exercício. Então, a massa do nitrogênio, por exemplo, se você pegar a sua tabela periódica, você vai verificar que a massa atômica dele é 14 gramas por mol. Nós temos 2 átomos de nitrogênio, então 14 vezes 2, por isso que aqui ficou 28, tá? Sempre multiplicando pelo coeficiente, para fazer essa relação numérica. Do hidrogênio, a massa atômica é 1, nós temos o quê? 2 átomos de hidrogênio, por isso que aqui ficou 2, sempre multiplicando pelo coeficiente. Do NH3, nitrogênio 14, 1 vezes 3, 3, 14 mais 3, por isso que aqui deu 17, sempre multiplicando pelo coeficiente. Prof, qual é a outra relação numérica que pode aparecer? Átomo ou molécula? O átomo ou a molécula, você vai lembrar daquela constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 átomos, ou 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Esse 0,2 é um valor muito insignificante, só vai te atrapalhar na sua relação matemática, e a gente faz o que aqui? Um arredondamento, tá? Então, se pedir átomo ou molécula como relação numérica,
constante de Avogadro para poder trabalhar. Então, 6 vezes 10 a 23. Observe que eu fiz o arredondamento para facilitar a relação matemática, sempre multiplicando pelo coeficiente. E por último, pode ser pedido também, dentro da relação numérica e menos comum, o volume. O volume de 1 mol de qualquer substância na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, 22,4 litros. Então, aqui nós temos 22,4 litros, 22,4 litros e 22,4 litros, sempre multiplicando pelo coeficiente. Então, a relação numérica, fique atento no comando da sua questão. Ou ele vai te pedir mol, massa, átomo ou molécula e volume, tá? Pessoal, para fechar o quarto passo do seu cálculo estequiométrico aí, do temido cálculo estequiométrico, você tem que montar a regra de 3. Porque você já está de posse da equação química balanceada, você já identificou as substâncias envolvidas que estão sendo relacionadas para fazer essa estequiometria, e você já identificou também a relação numérica, se é mol, massa, átomo, molécula ou volume. Então, na regra de 3, a primeira linha, nós temos os valores padrões, que são os valores aqui, ó, da relação numérica, tá? Então, nós temos os valores que são os coeficientes, com esse valor padrão de massa, da própria fórmula que foi fornecido para você. E na segunda linha, são os dados que o exercício pediu para você trabalhar. São os novos valores aí que são acrescentados para você poder montar essa regra de 3. Eu garanto para você que com esses 4 passos, você resolve qualquer exercício de qualquer banca a respeito da estequiometria. Vamos ver? Então, vamos para o exercício? Olha como a partir de agora você vai conseguir resolver qualquer exercício a respeito do cálculo estequiométrico a partir dos 4 passos que eu falei para você. Confia e vem comigo. Eu trouxe exercício para vocês da FAMERP de 2019 e seguindo os 4 passos, você vai resolver tranquilamente. Pessoal, então, de acordo com os nossos passos lá, o primeiro passo é a equação química balanceada. Quando você bate o olho aqui no exercício, você já observa que a reação química está aqui no exercício para você e você já consegue observar também, ó, os coeficientes, ou seja, essa equação ela já está balanceada. Então, equação balanceada, primeiro passo, temos, aqui você não precisou montar a equação, aqui você não precisou efetuar o balanceamento, tá? Então, o primeiro passo nós temos. Segundo passo, identificar as substâncias envolvidas. Normalmente, as substâncias envolvidas que ele quer que você trabalhe está aqui no comando dessa questão. Mas vamos olhar aqui para o exercício. Em águas naturais, a acidez mineral pode ser formada através da oxidação de sulfetos, como indica a equação química a seguir. Como eu disse, o nosso primeiro passo está aqui, a equação química balanceada para você. Vamos para o segundo passo, identificar as substâncias envolvidas? Em uma amostra de água retirada de um rio, foi encontrado uma concentração de sulfato de ferro igual a 0,02 mol por litro. Identificamos a primeira substância envolvida, que é o sulfato de ferro. Sabe o que você faz? Você vai lá na sua equação química e destaca essa substância que foi envolvida. Então, eu destaquei aqui para você o sulfato de ferro. Com quem ele está relacionando o sulfato de ferro? Nesse rio, a massa de sulfeto de ferro. Agora, ele está relacionando com o sulfeto de ferro. Pronto, você já conseguiu identificar e fazer aí o segundo passo. O terceiro passo é a relação numérica. Olha o que ele diz aqui para você. A concentração do sulfato de ferro é 0,02 mol por litro. Então, qual é a relação numérica que você identificou aqui? O mol. Você pega esse dado, esse valor que foi fornecido, e já coloca em cima dessa substância aí, porque é um valor que será utilizado lá no último passo. Então, aqui, tranquilo. Nesse rio, a massa de sulfato de ferro, de sulfeto de ferro, massa, ele quer massa. Então, poderia ser o mol, a massa, átomo, molécula, volume. Você identificou a sua relação numérica. No sulfato de ferro é a relação do mol e no sulfeto de ferro é a relação massa.
Pessoal, como eu disse para vocês anteriormente, toda vez que ele pedir a massa, você precisa fazer o quê? O cálculo da massa molar, tá? No próprio exercício, foram fornecidos os dados do ferro, massa atômica 56 gramas por mol, e do enxofre, massa atômica 32 gramas por mol, tá? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? O enxofre, 32 vezes 2, você tem aqui 64, mais o ferro, 56. Então, 64 mais 56, 120 gramas por mol. (120) é a massa molar do sulfeto de ferro, tá? Então, você pega essa massa molar, como nós fizemos na relação numérica, multiplica pelo coeficiente. 120 vezes 2, nós temos uma massa aqui de 240 gramas. Beleza. 240 gramas para quanto do sulfato de ferro? Aqui é mol. Mol tranquilo. Só você observar o coeficiente e marcar. Correr para o gol. 2, ok? Continuando, ele quer a massa desse sulfeto de ferro. Se você tiver aí a 0,02 mols do sulfato de ferro, você observa que você foi para o quarto passo brincando. Depois que você identifica a relação numérica, é só montar essa regra de 3. Na regra de 3, lá do quarto passo, a primeira linha são os valores padrões, o valor da própria equação química. Por isso, na primeira linha, nós colocamos o valor de massa atômica desse sulfeto de ferro, para você poder relacionar. E o valor de mol é o valor do coeficiente. Na segunda linha, aqui sim, nós trabalhamos com os dados que foram fornecidos pelo exercício, com o que ele pediu, com o comando da questão aí, para você identificar. Aí, na segunda linha, o que foi que o exercício forneceu? Falou que você tem 0,02 mols do sulfato de ferro e pediu para você encontrar a massa do sulfeto de ferro. Daqui para frente é a matemática. Regra de 3. 2 vezes x, 2x. 240 vezes 0,02, 4,8. Tá multiplicando, ó. Passa para o outro lado dividindo. (4,8) dividido por 2, nós temos que a nossa massa do sulfeto de ferro, 2,4 gramas. Gabarito aí para nós. Letra D. Tranquilo? Eu espero que você tenha aproveitado muito. Carrega esses 4 passos aí para sua vida e agora você está pronto para resolver qualquer exercício de cálculo estequiométrico. Um abraço, até mais.